sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem mais. Em Romanos 3:20, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A graça de Deus é o cerne, não é, do evangelho que é pregado, e nada pode ser tão inconciliável como a graça e o humanismo. E eu ouço diariamente várias perguntas de pessoas que são cristãs, mas todas as perguntas, todas as dificuldades, quase sempre não flui de um cristão ou de um coração, pelo menos, expressando o cristianismo, mas expressando o humanismo. O humanismo, às vezes, ele nega a existência de Deus. Muitas vezes o humanismo secular, ele nega a existência de Deus, mas nem sempre. Muitas das vezes o humanismo não nega a Deus, mas ele é tão mortal quanto quando ele nega, porque ele é incompatível com o Evangelho. Quando você abraça o pensamento do humanismo secular, quer ele se manifeste na antropologia, sociologia, na psicologia, você sempre vai ter algo que se choca com a graça de Deus, e o que você tem como resultado não é o Evangelho, ainda que possa algumas pessoas chamar de cristão. Então esse verso faz parte de um texto maior que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10 até o 20 que nós lemos, fala sobre o que o ser humano é de fato, e nada pode ser mais oposto a tudo que o humanismo é, em todas as maneiras que ele se manifesta. Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, e sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Dizendo, o pecado, a lei veio para mostrar isso, que todo mundo é condenável, que todo mundo está debaixo da mesma condenação, que não há nenhum ser humano que se destaque, que possa se levantar e estar de pé diante de Deus sem estar debaixo dessa mesma situação. Nunca você vai encontrar nada no humanismo que chegue próximo a isso. Sempre que você pegue algo do humanismo e tente misturar com o Evangelho, ele vai sufocar a verdade essencial da necessidade da graça e desse retrato do coração humano. Essa semana eu estava vendo uma reportagem na IDC, e é uma reportagem antiga. Eu estava lendo lá no site e vendo vídeo e lendo a respeito. Aconteceu ano passado, eu acho que fevereiro do ano passado, né, em que um museu, na verdade eu estava olhando um negócio de carros e acabei chegando a isso, num museu numa cidade chamada Bowling Green, no Kentucky, né, um museu assim de Corvettes, de carros esportivos da GM. Uma das fábricas da GM é próxima a esse museu, e o museu é lindo, assim, maravilhoso, e tem um domo assim no museu, e debaixo desse domo ficava os carros mais caros, o carro número 100.000, Corvette, um
Corvette de 65 que ganhou determinada corrida, enfim, não é? Carros esportivos caríssimos, colecionáveis. E um dia, num dia de semana, quando o pessoal chegou lá, né, para abrir o museu, para começar aquilo, tinha um buraco enorme, exatamente embaixo desse domo, um buraco assim de 12 metros de largura por 9 de profundidade, e aqueles carros mais preciosos estavam tudo lá no fundo do buraco. Ninguém podia imaginar ou pensar como aquilo podia acontecer. Um prédio magnífico, e o porta-voz do museu, Bob Bubnes, ele estava dizendo: olha, nós vamos esperar os engenheiros para eles falarem se é seguro entrar no museu ou não. E eu achei engraçado porque essa região lá do Kentucky é formada por calcário, então tem um monte de cavernas realmente próximo ali, aos 30 quilômetros tem até um parque nacional famoso por ter uma quantidade enorme de cavernas, uma paisagem interessante, e é próximo, né, de lá. E o âncora lá da ABC, Matthew Daunt, ele estava dizendo: olha, a Mãe Terra mandou um recado para nós aqui hoje, assim, nos Estados Unidos, no Kentucky. A Mãe Terra não gosta muito de Corvettes. Ela pegou os melhores Corvettes que existem, os mais preciosos, e ela está fazendo uma declaração que ela não gosta, ela enterrou tudo. E tinha vários comentários, e grande parte do público, é óbvio, não estava concordando com o Doudt, que aquilo era a Mãe Terra dizendo que o nosso gosto por carros esportivos e essas ideias fúteis que às vezes fazem mal à Terra, então ela estava de alguma maneira respondendo. Ou seja, ninguém acreditava que a Terra, né, você não pode acreditar em antropomorfizar a Terra assim, para ela olhar para nós, fazer uma avaliação da nossa futilidade e de alguma maneira mandar um recado para nós. Então é óbvio que ninguém estava levando a sério algumas colocações lá engraçadas. Nós gostamos de fazer isso com tudo, né? Ou seja, dar características humanas a coisas, no caso a Terra, avaliando moralmente, vendo o que era bom, o que não era bom, a destruição do planeta, a nossa futilidade, mostrando que ela não gostava disso. A gente faz isso com desenhos animados, né? Damos a eles características humanas, assim. Então os bichos falam, se relacionam como se fossem homens. Então é isso que ele estava fazendo, de certa forma, com a Terra. Mas apesar disso, de ninguém concordar com ele, nós acreditamos, e a maior parte das pessoas creem, e quando negam, agem como se cresce, ou seja, negam exteriormente, mas continuam agindo, porque essa é uma crença fundamental de que há uma mente transcendente, porque nós temos necessidades transcendentes e precisamos que algo transcendente nos dê valor. E todos nós temos esse senso, assim, igual o âncora estava dando à Terra, de que muitas coisas que acontecem no mundo são totalmente erradas, mas nós não podemos acreditar que um planeta possa realmente avaliar isso e possa julgar isso e possa dizer o que é fútil e o que não é fútil em nós. Se nós acreditarmos tão somente no materialismo, então nada é errado e nada é fútil e nada é cruel ou não cruel. Esse tipo de avaliação se perde. No entanto, todos os homens têm essa necessidade de uma avaliação metafísica das coisas e sabem que realmente há coisas que são cruéis, injustas, erradas, mas não podem atribuir isso ao planeta. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos com a intuição universal, assim, do divino, que é programado na humanidade. Mesmo aqueles que tentam ser mais materialistas e puramente guiados pelo humanismo secular,
eles começam a falar sobre o que está errado e o que não está certo. Por exemplo, homens na miséria e outros tendo muito. Por que isso estaria errado? O planeta diz isso? O universo diz isso? Nós estamos pensando no valor transcendente do homem, não é? Em valores que a natureza não pode simplesmente dizer para nós. E dessa forma, o mundo inteiro é um aliado nosso na propagação do Evangelho. E todos os homens, de alguma maneira, nos ajudam nesse anseio de sentido transcendente. Se você falar que na natureza, e é isso que o materialismo vai ter que dizer, que um homem e uma rocha é a mesma coisa, é simplesmente produtos químicos. E por acaso o ser humano é animado, mas não há nenhuma diferença. Nós nunca vamos achar que tratar uma pedra no ser humano é a mesma coisa. Então, se nós temos essa necessidade de algo transcendente e de algo que dê valor ao ser humano e a tudo que nos cerca, até ao planeta, o planeta não vai achar que você está destruindo ele e não vai achar que isso é importante ou não importante. O planeta não tem nenhuma opinião a respeito disso. O planeta não é nada, não é para achar que se você acabar com a água você está fazendo alguma coisa ruim. Para o planeta isso é indiferente. O planeta em si, a nossa avaliação só pode abarcar o planeta e tudo que existe nesse planeta, porque ela é transcendente, porque ela não flui do próprio planeta e nem de nós mesmos. Então somente o Evangelho fornece base exclusiva para o florescimento humano. Apesar de você ver, haver um choque entre o Evangelho e o humanismo é destrutivo para o valor do ser humano, para todas as coisas que realmente importam. Porque ele tem que desvalorizar o ser humano e dizer que o ser humano e uma árvore, o ser humano e uma pedra, não há nenhuma diferença. Não há certo e errado em matar e não matar, em fazer com que os seus interesses oprimam alguém ou não, porque nenhuma matéria química vai dizer que isso é certo ou que isso é errado. Então somente o Evangelho fornece base exclusiva para o florescimento humano. Todo o resto é areia movediça. Como aconteceu lá no museu. Calcário. Na verdade, ninguém acreditou que era a terra falando alguma coisa. Simplesmente chegaram à conclusão óbvia, né, de que aquele é um lugar em que é formado por calcário. Quem construiu o prédio não fez um trabalho adequado e que em algum momento o calcário cedeu, havia cavernas por baixo, aquele buraco se abriu e o carro caiu. O problema é construir algo sobre bases incertas, não firmes. É isso que o humanismo é. E apesar da terra não estar falando nada através do buraco, não é? Porque ela não pode dizer isso, há uma necessidade transcendente para nós olharmos até as coisas que você pode dizer que seriam mais fúteis e destrutivas. Você precisa de algo que extrapole aquilo que o humanismo toca, aquilo que o ser humano, ao tentar se afastar de Deus, tenta negar, para dar valor aos próprios anseios do coração humano. Então, uma fundação defeituosa destrói tudo. O humanismo é uma fundação assim, ela destrói intelectualmente, racionalmente, ela está sendo dirigida por outra coisa. Então, a maioria dos nossos amigos, vizinhos, conhecidos e pessoas que se dizem cristãs, elas constroem sua casa sobre uma fundação com defeito. E a maior parte dos cristãos fazem perguntas que fluem dessa fundação defeituosa. Então a mesma pessoa, por exemplo, me fez várias perguntas. Se o ser humano é escravo, como é que ele é responsável diante de Deus? Um cristão devia saber como. Ele precisa disso para olhar para a vida dele mesmo e para ser realmente uma fonte de ajuda no mundo que está sendo destruído por esse desconhecimento de Deus. Então, tal como o museu do Corvette, que foi construído numa rocha de calcário volátil,
não é? Que não ficou firme, e quando não ficou firme, não importa quão grande era o prédio, quão valiosos eram os carros, tudo se perdeu, porque aquela fundação era volátil, ela era sensível ao ambiente, sensível à água, sensível às infiltrações, ao tempo, à erosão. Então Jesus contou uma parábola exatamente para falar a respeito disso, sobre a casa construída na rocha e na areia. Se as fundações são voláteis, elas vão sofrer a influência do meio, de tal maneira que nada pode ficar firme. Você constrói a sua vida em algo que vai despencar, que não faz sentido e que não pode sustentar, né, nem os anseios do próprio ser humano em valor do homem. Ele se autodestrói em seus próprios argumentos, em seus próprios sentimentos. Então, alguém poderia nos perguntar, e a gente ouve muito isso, qual é o grande negócio da moralidade objetiva e imutável, intrínseca? Será que nós não podemos determinar um valor para nós mesmos, como o existencialismo diz, e não podemos, construir a vida humana sobre o calcário e não acabar em tragédia, não acabar em acidente? Então, você não pode atribuir valor às coisas. Você não pode simplesmente dizer que o ser humano é valioso, dizendo que ele é simplesmente um aglomerado de partículas químicas, e depois fingir que ele tem algum valor, e fingir que amor é uma coisa boa, e que você tem que ser generoso, que você tem que ajudar. Isso é autodestrutivo. Você não pode auto-autenticar o seu valor. Você precisa de algo fora, não é? Externo. Você precisa de algo metafísico. Então, por exemplo, se os meus filhos estivessem lá em casa jogando, vamos pensar, banco imobiliário, lá tem um monte de dinheiro, não é? Aquele dinheiro tem valor ou não tem valor? Tem valor. Ele tem valor dentro das regras do jogo. Ele tem valor se todo mundo respeita as regras ali do jogo. Mas se os meus filhos, por exemplo, saíssem com aquele dinheiro do banco imobiliário, porque eles atribuem valor àquilo, e fosse ali no comércio e dessem o dinheiro, eles iam ver que aquilo não tem valor nenhum para o cara lá que está no balcão. Ele diz: esse dinheiro não é de verdade, esse dinheiro não tem valor. Não, mas eu dou valor a isso. Não, o fato de você dar valor, você não faz isso valer nada. Nós não podemos simplesmente atribuir. Você vê, mesmo o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente usa, ele é volátil. Ele não tem um valor absoluto, firmado nele mesmo. Hoje o dólar bateu em 3,50 e pouco. Por quê? O dinheiro está desvalorizando. A inflação está destruindo o poder do dinheiro. O dólar está disparando. Você vê, porque o dinheiro que a gente usa, mesmo o dinheiro verdadeiro, ele não tem um valor absoluto que a gente mesmo pode atribuir a ele, ou o governo dizer, não, ele tem que valer tanto. Não é assim. Ele depende do plano econômico, ele depende da administração do país, ele depende de como a economia foi conduzida, ele depende do endividamento do país, ele depende de uma série de coisas que são voláteis, não é? A economia, o governo. Então ele desvaloriza, ele muda, ele é volátil. Você não pode, um governo não pode simplesmente dizer quanto o seu dinheiro vale. Ninguém vai levar isso a sério, porque a base da moeda é uma coisa volátil que depende de um monte de coisa, como a base daquele museu. E se você constrói a sua vida em algo volátil, é óbvio que o ser humano não pode ter valor nenhum. Você não pode dizer que o nazismo estava errado em matar seres humanos, queimar eles. Não tem valor, mesmo que você finja que ele tem, ou que você queira atribuir. Se não há nenhuma base firme para dar valor a ele, fora da sociedade volátil, então ele não tem valor mesmo. Que diferença há quando um país determina que crianças podem ser abortadas do que Hitler fez? Não há diferença nenhuma. Você vê, a desvalorização da vida humana. Por quê? Porque é volátil. Se de fato o valor da vida humana estiver baseado nas preferências da cultura em que você vive, tem um monte de cultura aí que quando o filho nasce índios, quando o filho nasce com um problema, enterra vivo, se nascer de um sexo mata, você vai dizer isso está errado por quê? Não está errado, não é? Se você não tem uma base para dar valor à vida humana. Então o humanismo ele é autodestrutivo.
e ele não tem como ser colocado junto à graça de Deus, o Evangelho, mas é isso que muitos evangélicos tentam fazer, e cristãos. Então eles têm um monte de dúvida, mas as dúvidas deles são as dúvidas de um humanista, não são as dúvidas de um cristão. As dificuldades que ele tem com o Evangelho são dificuldades humanistas, não cristãs. Ele disse que abraçou o Evangelho, e ele é um cristão, mas ele nunca abraçou o Evangelho de verdade. Ele tentou pegar algumas coisas do Evangelho e encaixar no humanismo, que na verdade é a lente com a qual ele enxerga a vida. Ele tem dificuldades enormes com a Bíblia, com o que a palavra de Deus diz. Então o fato é que você precisa de um valor objetivo, você precisa ser apoiado num tesouro que não é susceptível a ser alterado de qualquer forma que seja. Você não pode ser, nós não podemos ser como nem o dinheiro do banco imobiliário, que meus filhos poderiam dizer para o moço lá: não, mas a gente dá valor a isso, isso aqui é dinheiro, para nós é dinheiro, mas isso aqui não é dinheiro. Ou mesmo o dinheiro verdadeiro do nosso país, que é totalmente volátil, porque depende de um monte de coisas que são voláteis, e não pode ficar fixo. Todo o valor do ser humano e tudo que o ser humano pode dizer que realmente dê identidade, valor, depende de algo que está fora dele, maior do que ele. Então, na verdade, você tem Jesus ou nada. Ou você tem a verdade do Evangelho, você não tem nada, você não tem base nenhuma. Isso é verdade para o valor do ser humano. Então, é totalmente destrutivo tentar misturar o Evangelho com o humanismo, porque o humanismo secular é totalmente destrutivo. Mas a verdade de Deus e aquilo que está fora de nós não é volátil, ele não está sujeito aos caprichos e desejos da sociedade que muda o tempo todo. E a maior tragédia humana é que, ao fazer isso, ele tem que relativizar aquilo que ele acha que é precioso, e ele tenta dar um valor àquilo sem ter uma base para isso. Cedo ou tarde, os desastres e as tragédias marcam aquilo que é a humanidade e mostram a realidade daquilo que o apóstolo Paulo estava falando lá, que parece tão duro, mas tão real. Então, você não pode ficar simplesmente calado diante do mundo, não é? Porque o homem não pode falar sobre amor, amizade, paz, gratidão, desenvolvimento, interesse no outro, sem fazer perguntas metafísicas, sem pensar naquilo que dá valor ao ser humano, naquilo que vai dar uma base ao certo e errado. Se Deus não está lá, então nada mais faz sentido. Mas Deus estando lá, então todas as coisas se encaixam. E ninguém tem direito em falar em certo e errado, em lugar nenhum, se ele não parte de algo assim, porque é só a sua preferência. Então, se o Evangelho é verdadeiro, se Deus está lá, então nós temos uma base. E um cristão não pode tentar misturar essas duas coisas. Por exemplo, Carl Sagan, que é um cientista famoso, astrobiólogo, astrofísico, autor de livros de ficção, apresentava um programa chamado Cosmos. Ele era um ateu, assim, mas foi um cientista importante. Escreveu um livro, por exemplo, que virou um filme chamado Contato, com a Jude Foster. Ele diz assim: o cosmo é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Se nós aceitarmos essa proposição como verdadeira, para ser consistente, nós temos que reconhecer a completa perda do valor intrínseco do homem. Você não pode se chocar com o assassinato. Se isso é verdade, o assassinato é como um asteroide que cai, é como o vento que sopra. Não tem nenhum valor, não há uma base para o valor moral. Portanto, Carl Sagan, ele nunca viveu segundo as frases que ele dizia, porque ele era um cara que achava que a sociedade devia tentar se ajustar, devia ser mais justa. Ele tinha que negar o tempo todo aquilo que ele afirmava. Então, o universo todo está do nosso lado.
todos os homens, querendo ou não, acabam tendo que pedir emprestado ao Evangelho uma base para a vida. Ele tem que negar Deus, negar a verdade, mas daqui a pouco ele tem que pegar emprestado dela o valor do homem. A questão da justiça e da injustiça, a questão do amor e do ódio, a questão da amizade. Então a Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, no Salmo 19:1. E apenas esse Criador pode dar dignidade ao ser humano, até o planeta e a toda a criação. É por isso que no Salmo 8 a Bíblia diz: olha, o que é o homem para que te lembres dele? Contudo, de pouco menor do que os anjos o fizestes, e de glória e honra o coroastes. Então, na maioria das vezes, as perguntas dos cristãos e as perguntas que você vai ter que responder lá no mundo são as mesmas porque essas pessoas, as perguntas elas fluem de um coração humanista. Então elas dizem que, por exemplo, um humanista que negue Deus mesmo, diz que a religião é só um suporte para aqueles que não têm força suficiente para aguentar as pressões da vida. Ou então, como um amigo meu já me disse um dia: eu não sinto necessidade, minha vida está bem como está, eu não sinto necessidade dessas coisas que você está dizendo. E muitas vezes é dito isso: você não pode enfrentar a vida, então você apela a essas coisas metafísicas, mas nós temos que usar nossa própria força para lutar. Essas declarações elas vão direto no cerne daquilo que é o cristianismo, da verdade, mas pior, vão ali no cerne da racionalidade, do pensamento lógico. Então, as pessoas, quando tentam juntar essas duas coisas, cristianismo e isso, elas não veem que elas são coisas totalmente destrutivas. Muitas das pessoas que dizem isso, elas não odeiam assim o cristianismo, elas acham que ele não tem nenhuma importância para a vida delas. Elas acham que ele não é relevante, como a maioria das pessoas acham que ele não é, que Deus não é relevante para a sociedade. E a igreja quer ser muito relevante. E como Deus é irrelevante na mente dessas pessoas, a igreja tenta de alguma maneira juntar as coisas. Isso é autodestrutivo não só para a igreja, mas como para as pessoas, o mundo, a sociedade, que ela supostamente queria ajudar. Então, além de indiferença, há um elemento de perplexidade, porque o cristianismo é a ideia de graça, porque ele mostra o ser humano de uma tal forma que a graça não é algo auxiliar, a graça é o centro de tudo, é somente a graça. E eu vejo que a graça não deixa perplexo só o não cristão, a graça deixa perplexo as pessoas que são cristãs. Grande parte das perguntas, dificuldades das pessoas são a respeito da graça de Deus, porque elas têm a base humanista para a vida. Então você frequentemente vai ouvir alguém dizer: eu não sei porque, você vai ver isso no mundo, mas você vai ver que o conceito que as pessoas têm, que se dizem cristãs hoje, não pode ser totalmente oposto a isso. As pessoas dizem: por que eu não posso só agradar a Deus e viver uma vida boa? Fazendo bem, promovendo algumas coisas boas na sociedade, fazendo o meu dever como cidadão, sendo responsável, evitando crimes graves, lutando por uma cidade melhor, sendo, entre aspas, bons para os nossos próximos. Ou seja, tudo isso se encaixa fácil naquilo que é chamado de evangelho social. Por que alguém que faz todas essas coisas estaria debaixo da ira de Deus, do seu furor, vivendo essa vida? Porque eu preciso de regeneração, não é? de arrependimento, de enxergar a depravação total. Porque essas coisas são... Porque nós precisamos de todas essas coisas, e sem todas essas coisas que o evangelho revela, o homem está debaixo da ira de Deus. Você vê, as coisas mais básicas no pensamento humanista do homem não atinge a periferia do cristianismo, atinge a base, vai direto no âmago de tudo que o cristianismo é. Você não tem nada mais de cristianismo se você conseguir juntar um pouquinho disso com aquilo que você chama de
cristianismo, porque a essência do cristianismo é graça, a graça de Deus. E ele é a essência por causa daquilo que nós somos. Então, sem uma compreensão da graça, você não tem cristianismo, ainda que você diga que é cristão, que faça com que a maior parte dos cristãos não sejam cristãos de fato. Eles só são humanistas que tentaram ser humanistas cristãos, o que destrói totalmente aquilo que eles dizem ser. Então, o que há de errado no humanismo? O que há de errado no humanismo e como nós temos que olhar todas as filosofias que nascem dele. Um fator importante que provoca dificuldade na compreensão da ênfase cristã na graça, somente na graça, é exatamente pela tudo aquilo que o humanismo é na nossa cultura. Cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade com o Evangelho, mesmo aquelas que se dizem cristãs. Elas têm dificuldade sempre com as doutrinas que expressam a graça, porque o humanismo como um ismo se manifesta de diversas maneiras no mundo, na sociedade, e ele pega emprestado sem ter uma base racional, já que ele não tem uma base transcendente para o valor nem humano, nem da sociedade, nem da criação, mas ele acaba falando sobre algumas virtudes: honestidade, industriosidade, justiça, caridade, não é? Ajudar o despossuído, ou seja, exalta algumas coisas que geram um bem-estar para a humanidade. Isso faz parte. Então o humanista irá se envolver frequentemente em atos heróicos, em auto-sacrifício, e a fim de avançar numa causa, a fim de pensar em algo que gere alguma dignidade ou liberdade humana. Então, em certo sentido, em certo lugar, você pode confundir um pouco algumas coisas que o humanista está falando com o que o cristianismo diz. Ele não tem base nem racional para aquilo, ele tem que pedir emprestado, não é, da filosofia que ele condena, porque ele dentro dele sente aquilo. Ele não pode dizer, por exemplo, que o ser humano e uma árvore é a mesma coisa, mas a base filosófica dele obrigaria ele a dizer isso, como a afirmação de Carl Sagan, por exemplo. Então, o ponto básico da diferença é na perspectiva da avaliação da capacidade moral do ser humano. Então, todo cristão que diz ter dificuldades com a Bíblia, ele tem dificuldade porque ele não tem dificuldades como um cristão, mas como um humanista. O humanista reconhece que o ser humano é imperfeito porque ele sabe as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer. Nem o coração humanista, a nossa cultura, pode negar o que o jornal diz todo dia para nós, ou os livros de história. Então ele sabe que as pessoas são capazes de cometer atos cruéis, atrozes, e que a história da humanidade é uma história terrível, mas ele permanece convencido de que o mal é apenas um defeito que marca o exterior do ser humano, marca o exterior da sociedade, marca o exterior da nossa vida, que dentro, lá no fundo, há algo bom em nós, essencial. Isso e o cristianismo e o humanismo estão em choque mortal. Mas todas as dificuldades que eu ouço quase todos os dias de pessoas que se dizem cristãs, é porque lá no fundo os conceitos delas são exatamente os mesmos. É por isso que ela pode abraçar a psicologia secular, as teses da sociologia, da antropologia, porque ela de fato pensa igual. Ela só tentou adaptar aquilo, aquela visão de vida, com algumas coisas do cristianismo. Então elas confiam que o coração do homem é basicamente bom, e Deus, você pode ver, é comum você ver mesmo entre cristãos as pessoas dizerem: Deus é que me julga, porque no fundo ela acha que, apesar de todo o erro da vida dela, Deus vai olhar lá dentro e vai ver algo bom. Então as pessoas dizem: olha, Deus conhece o meu coração, mas ela não fala com isso desesperado, dizendo miserável que eu sou, ela fala isso pensando: Deus conhece que apesar dessa vida que eu levo, todas essas coisas que eu faço, essas coisas que eu digo, essas coisas que a minha vida compõe, a minha relação com as pessoas, Deus conhece que meu coração é bom, que meu coração, ou seja, esse é o dogma do humanismo, e ele não está só no mundo, esse é o vocabulário das pessoas que se dizem cristãs.
Então eles acham que enquanto o ser humano manter um certo padrão, ele não precisará ele não vai depender de recursos totalmente fora dele, porque dentro dele não há recurso nenhum, não há nada de bom. Eu sei, como a gente viu hoje no início do culto, o apóstolo Paulo dizendo que em mim mesmo, em minha carne, não habita bem algum. Ele não pode dizer isso, a maioria dos cristãos não podem dizer isso, porque a filosofia, como eles olham para a vida, é a mesma maneira que o mundo enxerga. Então eles acham que uma autodisciplina, um certo esforço é necessário, mas Deus ajuda os que se ajudam. Esse é o humanista que não nega a Deus, como Carl Sagan, mas esse é um versículo humanista, é um versículo da Bíblia humanista, é o refrão humanista, a ideia de que Deus ajuda aqueles que de alguma maneira se ajudam, porque há algum recurso para fazer algo, e Deus responde a isso. Então, por exemplo, eu estava lendo a biografia de Benjamin Franklin, e ele é um dos americanos mais importantes. Ele é considerado o primeiro americano, Benjamin Franklin, porque ele quis unir as colônias, ele já incutiu essa ideia de nação, quando eles eram apenas colônia, Então ele é um cara assim incrível, porque ele foi político, foi bom governante, ele foi um cientista importante, ele se envolveu no desenvolvimento americano lá no início do conceito de país, e um monte de coisas importantes estão lá, de tal maneira que ele foi considerado o primeiro americano, assim. Tudo aquilo que a ideia de nação americana tem, ele é o primeiro. Então ele está na nota de dólar, ele é um cara importante. E ele disse que ele assim, com esse pensamento bem humanista, apesar de se dizer cristão, ele disse que tentou de todas as maneiras, eu lendo essa biografia, ser uma pessoa cada vez melhor. E ele disse até preparou uma tabela para medir o progresso diário no esforço dele de alcançar altos níveis de honestidade, humildade, caridade, frugalidade e outras virtudes. Mas é engraçado você ler, porque às vezes fica engraçado o que ele diz, porque há uma certa honestidade na tentativa dele, e ele cai então em algumas armadilhas e frustrações, e ele conta isso. E ele disse que teve uma especial dificuldade em desenvolver a humildade nele. Ele disse que se esforçava muito, e às vezes ele disse que conseguia, assim. Ele, durante 3 dias, conseguia ter atitudes humildes, e ele disse que sempre que ele conseguia isso, ele lá pelo 3º dia ficava orgulhoso que ele tinha conseguido, e ele percebia que ele tinha estragado tudo, e ele disse que chegava à conclusão de que aquela era uma virtude impossível, porque sempre que ele conseguia ser humilde, ele ficava orgulhoso, e aquilo sempre tinha um efeito contrário. Ele diz, é impossível, tudo que você faz para ser humilde, faz você exatamente o oposto do que aquilo que você está tentando fazer e ser. Você se torna mais altivo, você começa a se achar melhor, você começa a ser exatamente o oposto, você começa a ficar mais orgulhoso. Então, o problema que um humanista enfrenta, como Benjamin Franklin, ele enfrenta uma espiral descendente de ajuste de expectativa moral. Ele tem que baixar a expectativa para poder se apegar à ideia de que o homem é basicamente bom. O que ele está dizendo é o seguinte, o homem é orgulhoso. E quando ele tenta ser humilde, ele fica mais orgulhoso. E quanto mais ele tenta ser humilde, mais orgulhoso ele fica. O único jeito dele continuar mantendo a ideia de que ele é bom é ele baixar a expectativa. Não tem jeito, ele tem que estar sempre reajustando a expectativa moral, porque ele percebe que empiricamente o resultado é oposto daquilo que ele diz ser, de que o homem é basicamente bom. E você então tem que diminuir isso no nível inferior para manter o nível da bondade humana, o mito da bondade humana ficar vivo. Você tem que todo dia baixar a expectativa de todas aquelas coisas que você sabe serem virtudes e que você não consegue encontrar nem em você mesmo. Então o padrão de bondade tem que ser baixo o suficiente para pegar o maior número de pessoas possíveis. O cara não rouba, o cara não mata ninguém. Você tem que baixar o padrão para você satisfazer e ter alguma consistência com o mito de que o ser humano é bom. Você tem que baixar o padrão do que é ser bondade a níveis
baixíssimos. Justamente nesse ponto, o humanismo colide com o cristianismo de maneira mortal. Não só quando ele nega a Deus, mas quando ele tenta ser como grande parte dos cristãos, que são humanistas de fato, e suas dúvidas são humanistas, mas ele diz ser cristão. A Bíblia diz que não basta você fazer o que é certo, não basta eu fazer o que é certo. O conflito do cristianismo com o humanismo, então, ele vai se dar porque fala de padrões finais. O cristianismo não avalia a performance da humanidade baseado na média dos seres humanos. A maior parte não mata, então vamos falar que isso é ser bom. A maior parte não rouba, então vamos falar que isso é ser bom. Vamos descer nesse nível. Vamos colocar tudo num denominador comum baixo, na média do comportamento humano geral. O cristianismo, ele é totalmente diferente. A bondade não é definida pela estatística. A maior parte não faz isso. Então vamos colocar isso como parte da bondade. Quando todo mundo fizer algo, a gente vai ter que tirar isso, porque se a gente falar que isso é uma marca de ser bom, a gente vai ter que dizer que o mundo não é bom, que o ser humano essencialmente não é bom. Mas o cristianismo afirma que o homem normal é caído. E a Bíblia diz que o padrão de bondade é a santidade absoluta de Deus. Então você vê onde esse padrão está. Esse padrão está infinitamente elevado. Ele não cai para a média, ele não pode ser ajustado. O cristianismo leva a sério o mandamento divino, que, por exemplo, Levítico 14:44, que diz: sede santos, porque eu sou santo. E 1 Pedro 1,16 repete isso. Então o papel do homem como portador da imagem de Deus traz consigo uma responsabilidade moral. Ele tem que ser santo, ele tem que ser perfeito como Deus. Esse é o padrão. E esse padrão não é tão imutável quanto Deus. Agora, os problemas de padrões relativos é porque eles vão sendo alterados diariamente. Se Hitler ganha a guerra, fazer tudo aquilo viraria normal, não é? Porque você não tem um padrão para medir, então nós sempre vamos baixar para incluir a maior parte de nós, para o mito ficar vivo. Então, por exemplo, isso fica claro desse padrão relativo no homem, num coração humanista que inclui Deus e tenta ser um homem piedoso, como grande parte dos cristãos, mas vão ter dificuldades graves com o Evangelho. Por exemplo, em Lucas 18:18, Jesus confronta e conversa com um jovem rico. O jovem se aproximou de Jesus e disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E você nota assim, com cuidado, a resposta de Cristo, porque Jesus não aceita o elogio. Não é? O rapaz chegou até educadamente, chegou até assim, fazendo um elogio, mas Jesus não aceita. Ele não disse assim: agradeço eu muito o seu reconhecimento da minha bondade, de me ver assim como se... Ele diz assim, no versículo 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. É óbvio que Jesus era bom, porque ele era Deus. Mas é óbvio que aquele cara ali não achava que ele era Deus, achava que ele era um ser humano, que era só um bom mestre moral, e achava que se parecia com ele. O rapaz está falando que ele era bom, porque o rapaz achava que ele era bom também. E segundo aquele padrão volátil do rapaz, que cai para a média, Jesus era bom, como ele era bom, e é isso que Jesus... Então a ideia de Jesus não é negar a sua divindade, perfeição e bondade, mas é a verdade que o jovem não tinha conhecimento dessa identidade de Cristo. Então ele desafia a suposição do coração do jovem de que algum ser humano de fato é bom. Então ele diz, em 20:21, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Então pense nessa declaração. Essa é a declaração de um coração humanista. É isso que o humanista diz. Não é? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma boa pessoa. É isso, ele acreditava na verdade que mantivera a lei moral de Deus durante a sua vida, porque ele era humanista. Esse cara vai ter dificuldade com a graça, como a maior parte dos cristãos tem, como base de tudo, porque ele é humanista, ele não tinha entendido nem o que Deus falou na velha aliança, nem
podia entender a graça em Cristo. Seu pensamento não verbalizado era: isso é tudo que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, então eu estou bem. Eu estou bem no caminho da vida eterna. Certamente o jovem não estava presente quando Jesus pregou, ou então não estava muito ligado se presenciou alguma coisa do Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, sabe, Jesus falou sobre as implicações da lei moral de Deus. Não implicações menores, mas maiores. O jovem não compreendia que se ele desejou uma mulher, ele havia violado as dimensões maiores daquilo que a lei proibia. Ele não entendia que se ele odiou alguém, se sentiu raiva de alguém, ele transgrediu as implicações maiores da lei que diz: não matarás. É isso que Jesus falou no Sermão do Monte. Ele não... ele guardou a vida dele das violações mais grosseiras. E ele não conseguia enxergar o fato de que ele não podia fazer uma escala descendente para a verdade de Deus se ajustar à sua vida. Então a réplica de Jesus, de alguma forma, é sutil e indireta. Ele não diz assim: você nunca cumpriu nada. Será que você não percebe que o seu coração cobiçou coisas que você... Não, Jesus diz assim: olha, então tá bom. No versículo 22, né? Uma coisa te falta: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, por que Jesus mudou o tópico de bondade, ser bom, para dinheiro? É meio brusco, mas é evidente. Porque ele falou que cumpria os mandamentos, e o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E a Bíblia diz que o jovem, quando ouviu isso, ficou muito triste, porque tinha muito dinheiro. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ou seja, o que Jesus queria falar não era sobre dinheiro com aquele jovem, o assunto era sobre bondade. E ele disse que cumpria a lei de Deus, ou seja, ele tinha um padrão no qual ele achava que a lei de Deus se encaixava na vida dele, ele era bom. O problema é que aquele rapaz era humanista, ele não queria depender da graça de Deus para ser salvo. Ele falava sobre vida eterna, mas ele acreditava que ele não podia ser salvo só pela graça, que havia realmente algo bom nele. E Jesus mostrou que o coração dele violava o primeiro mandamento, que era não ter outros deuses, que ele que disse que serviu sempre a Deus guardando aquelas coisas, não tinha servido a Deus de forma nenhuma. E que se ele não entendesse que ele precisava de graça, ele não tinha entendido nada sobre a necessidade desesperadora de vida eterna que ele tinha. Então, sempre há uma ideia de merecimento na concepção mesmo de graça daquelas pessoas que são humanistas e dizem que são cristãs. Então, se nós perguntarmos por que é necessário que a graça seja o centro da vida cristã, a resposta é simples: o homem é moralmente incapaz de conseguir entrar no reino de Deus, de merecer desfrutar daquilo que é a glória, como Jesus orando disse: para que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles estejam lá para que vejam a minha glória, porque tu tens me amado antes da fundação do mundo. O homem está destituído, o homem não é totalmente indigno de contemplar essa glória e desfrutar da glória. Por isso que Paulo diz: todos estão destituídos da glória de Deus. Então o Novo Testamento torna perfeitamente claro que nossos esforços mais nobres de autorreforma, como de Benjamin Franklin, são totalmente pecaminosos. Em vez de além de não nos elevar, só aumenta em nós aquilo que reina em nós. Então é por isso que Paulo diz em Romanos 3,20: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então o Novo Testamento não só esclarece que nossos esforços frágeis, no sentido de sermos justos, não correspondem à lei de Deus, mas também acrescenta a ideia radical de que nós somos moralmente incapazes. Você não vai pegar nada do humanismo que vai poder se encaixar a isso. Tudo que faz isso destruiu o Evangelho. Mas isso é comum na mente de quase todos nós, porque o humanismo é soprado sobre nós, a sua teoria, em todas as coisas que a gente toca em nossos dias. E esse é um ensinamento duro. A Bíblia, em essência, diz que nós não conseguimos fazer aquilo que é exigido de nós, que nós somos totalmente incapazes. E de que tudo que a gente faz
só mostra a profundidade do mal em nós. Romanos 8, 7 e 8 diz: porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca obedecerá. Então, e por essa razão, nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão no controle da sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Então, o Novo Testamento chama isso de carne. E essa envolve uma fraqueza moral tão grande que não conseguimos fazer o que Deus exige, nem desejar o que Deus exige, e nem de enxergar o valor naquilo que Deus enxerga. Então você, sem a graça, não pode fazer nada que possa direcionar você para Deus. É totalmente inconcebível como as pessoas conseguem conciliar. E essa é a razão de grande parte dos cristãos fazerem perguntas que mostram que elas não têm dificuldades com o Evangelho. Têm dificuldades porque elas não são cristãs de fato. Elas são humanistas. Elas têm a dificuldade do jovem rico com Cristo. Ele foi embora triste. Ele continuou numa religiosidade que podia misturar essas coisas, mas que é mortal. Agora, o que a pessoa me perguntou é o seguinte: como Deus pode nos obrigar a prestar contas com respeito a uma lei na qual nós não temos condição de obedecer? Essa não devia ser uma dificuldade que o cristão devia ter, mas nós temos não só que resolvê-las em nossos próprios corações, como estar pronto a falar isso para o mundo, e hoje não só para o mundo, mas para grande parte da igreja. Então tenha em mente que a lei exige perfeição, todavia nós não somos perfeitos. Ela não tem curva. Agora a pessoa diz: como Deus pode exigir perfeição de pessoas imperfeitas? Como Deus pode dizer: sede perfeito como eu sou perfeito, se nós não somos perfeitos, nós somos criaturas imperfeitas? Ele exigir perfeição de criaturas imperfeitas é justo? Então, a fim de nós entendermos o dilema, pelo menos um pouco necessário, né, porque nós estamos meditando hoje, nós temos que entender em que sentido nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Nós temos que saber claramente para nós, e para explicar ao mundo, e para explicar cristãos. Os teólogos lutaram com esse problema da incapacidade humana durante todo o tempo, e sempre a igreja ouve os homens com essas mesmas dificuldades. Então, Jonathan Edwards, por exemplo, ele fornece uma distinção útil, das melhores, não é, que você pode ter. Ele diferencia o que ele chamou de habilidade natural e habilidade moral do homem. A habilidade natural indica o poder e o equipamento necessário para realizar uma tarefa. Ou seja, você tem a habilidade natural quando você tem o equipamento natural. Deus deu a você o equipamento natural para realizar uma tarefa que você deve realizar. Então, para que alguém possa praticar obras morais, é preciso que ele tenha poderes morais. Se ele não tiver poderes morais, é óbvio que ele não vai poder. Ele tem que, então, possuir vontade e mente. Porque sem vontade e mente, você não pode praticar obras morais. Sem vontade, você não pode tomar decisões morais. E você precisa tomar decisões morais. E sem mente, você não pode responder com entendimento às preocupações morais, as obrigações morais. Assim sendo, a fim de que o homem possa ser uma criatura moral, como de fato ele é, a necessidade de um certo equipamento básico. Se Deus nos mandasse, por exemplo, a mim, a você hoje, a voarmos, nós não íamos poder obedecer a Deus. Mas isso não poderia ser pecado, não poderia ser atribuído porque nós pecamos em Adão e somos seres caídos. Nós não podemos voar porque Deus não nos deu equipamento natural para voar. Portanto, não pode ser pecado. Se Deus não me manda voar, seria uma injustiça, porque eu não tenho equipamento natural para Ele não me deu isso. A minha desobediência, eu vou desobedecer se Ele mandar eu voar, mas eu vou desobedecer porque há uma incapacidade natural para mim obedecer. Ele não me deu. Falta-nos habilidade para voar, porque Deus não nos deu asas, não nos deu essa capacidade, e não porque nós somos pecadores. Nós não voamos, não porque somos pecadores, nós não voamos porque Deus não nos deu esse equipamento. Os pássaros têm uma habilidade natural para voar, mas o homem não tem.
Então o homem só pode voar por meios mecânicos, meios não próprios. Então, o que Jonathan está dizendo é que Deus, portanto, se quisesse que o homem voasse, ele seria injusto. E se ele atribuísse alguma responsabilidade, ou nos culpássemos por não obedecer a voar, seria injusto ao fazer tal exigência, por faltar ao ser humano a habilidade natural para fazer aquilo que é exigido. Então o homem possui habilidade natural, moral perfeita, porque desde que ele tem o equipamento natural, mente e vontade, então ele está apto a realizar atos morais. Não está sendo pedido a ele algo que não foi equipado para fazer. Ele tem, a Bíblia afirma, entretanto, que, num certo sentido, ele não pode fazer aquilo que é exigido dele. É por isso que Paulo disse, como nós lemos no início, ninguém será justificado pelas obras da lei. Jonathan chama isso de incapacidade moral, não natural. Então o homem possui mente, vontade, mas a fim de sujeitar essa mente, que pode compreender, e essa vontade a Deus, ele tem que ter mais alguma coisa, não é? Seria necessário ter algum tipo de disposição interna ou inclinação para desejar aquilo que Deus diz. Em termos simples, ele precisaria ter um desejo de agradar a Deus, um desejo de glorificar Deus, um desejo de honrar Deus, custe o que custar, na obediência a Deus. Então ele tem o equipamento moral, a mente e a vontade, o equipamento natural, mas ele não tem esse equipamento natural, não exclui a sua incapacidade moral. É óbvio que um homem nascer natural, ele pode pensar em Deus, mas ele pensa num Deus útil, não num Deus lindo, não em Deus que merece toda a glória em sua obediência e vida, mas um Deus que eu posso trocar alguma coisa com Ele. Isso o humanismo pode abarcar. Então o que Jonathan está dizendo é que o Novo Testamento diz que o homem não pode guardar a lei de Deus, ele é incapaz, mas não indica a falta de vontade e mente no homem. Ou seja, não é que haja uma mente que não possa entender o que Deus exige. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. O ser humano, ele pode entender isso. Ele tem a capacidade natural, a mente dele funciona. E a vontade também. Mas o que o ser humano não tem é a disposição adequada em relação a Deus. A mente natural é inimizade contra Deus. Essa é a incapacidade. O homem, em sua condição decaída, acha-se no estado de inimizade e afastamento de Deus. Ele tem o equipamento natural para fazer a ação moral. Então as Escrituras nos dizem que os desejos do coração humano são continuamente perversos. Então ele tem toda a capacidade natural para fazer o que Deus diz, mas o coração dele continuamente é perverso e a mente dele continuamente inimiga de Deus. Então a Bíblia reconhece que o homem tem vontade, não é que ele não tenha vontade, mas ele se acha sob esse poder que a Bíblia chama de escravidão ao pecado. Mas você tem vontade, e você a exerce, entre aspas, livremente, segundo esses desejos. E alguém pode dizer assim, como essa pessoa me disse, então de que vale ter essa vontade, ou esse arbítrio, se essa é a realidade? Então, Jonathan Edwards, ele entre a capacidade natural e moral, está ligada, claro, à questão do livre-arbítrio. Uma das maiores obras de Jonathan Edwards é a respeito exatamente disso. É óbvio que o ser humano, se a definição fosse bíblica, você poderia dizer, entre aspas, que o ser humano tem um arbítrio livre, não é? Mas o problema é que quando cristãos dizem isso, com o mundo, ele está definindo o que é livre de uma maneira oposta ao que a Bíblia diz, e oposta ao que a razão e até a filosofia na verdade, diria. Então, o cristianismo ensina que o homem tem vontade própria? Sim, ele tem. Então, como nós podemos ser escravos do pecado e ter vontade ao mesmo tempo? Então, essas perguntas se acham-se inseparavelmente ligadas à questão da nossa necessidade de graça, de ser sola gratia, de não haver nada em nós que possa auxiliar nisso, nem no início, nem no meio e nem no fim, e ser tudo operado pela graça de Deus.
Então isso toca no ponto nevrálgico do profundo conflito entre o cristianismo e o humanismo. E as dificuldades que as pessoas que se dizem cristãs têm são dificuldades humanistas e não cristãs. Se pela minha natureza sou escravo do pecado e minha vontade é moralmente incapaz de obedecer a Deus, como eu posso ser considerado responsável então por não obedecer a Deus? E como eu posso ser, como o apóstolo Paulo disse, para que todos sejam condenáveis diante de Deus? Essas ideias têm implicações de longo alcance, mais do que nós temos aqui, 20 minutos, né? Mas alguns pontos fundamentais sobre a vontade são, a gente precisa pontuar rapidamente. Então, todos os grandes homens de Deus na história, Agostinho, Calvino, Lutero, eu estava mencionando Jonathan Edwards, sempre tiveram que lutar, como na atualidade, contra isso que é natural no ser humano, que adentra ao cristianismo. Em vez de ser uma bênção para o mundo, faz a igreja ser aquilo que o mundo é, e ter as mesmas dificuldades. Então é óbvio que todos eles, como a Bíblia, como nós, falavam que o homem tem... Calvino chegou a dizer, olha, se você quiser chamar isso de livre-arbítrio, não há problema, contanto que você entenda quão miserável isso é. Agora, se você der outro significado a isso, como as pessoas dão dentro e fora da igreja, é óbvio que isso é uma coisa totalmente inexistente. Agostinho, por exemplo, ele argumentou que o ser humano possui vontade própria, mas não tem liberdade para exercê-la. Calvino, por exemplo, afirmou que o homem tem livre-arbítrio, entre aspas, mas acha-se em servidão ao pecado. Então, à primeira vista, essas declarações parecem ser contraditórias. E o que queremos, então, dizer, e eles queriam dizer com essas afirmativas que parecem assim? O que eles estão tentando explicar, e o que Paulo diz o tempo todo, e Pedro, e a Bíblia, o Novo Testamento e o Velho, é que o homem é livre no que diz respeito a escolher aquilo que ele quer escolher. Se liberdade é escolher o que você quer, então você é livre. Porque ninguém peca sem querer pecar. Então, se liberdade é fazer o que eu quero, então o ser humano é livre. Ele é livre e escravo do pecado. Ele é livre no sentido de que sempre ele faz o que quer. E nunca ele faz o que ele não quer. Então eles afirmariam que, avançando um pouco mais, o homem não só pode escolher o que ele deseja, ele pode, como na verdade ele sempre escolhe o que ele quer, ele sempre escolhe o que ele deseja, e ele nunca deseja Deus. É isso. Não só o homem entre aspas, livre para escolher o que ele quer, ele só escolhe o que quer, e isso faz parte do problema. Agora, se ser livre é ter liberdade para decidir o que você quer, e isso é sempre o que você faz, e sempre o que todos os seres humanos fazem, algumas vezes até parece que isso não é realidade. A gente sente que em certas ocasiões nós somos forçados contra os nossos desejos, mas na maioria das vezes quando a gente pensa isso, não é o que está acontecendo. Por exemplo, quando um ladrão diz para você, ou me dá o dinheiro ou vai morrer, você pode dizer assim, puxa, eu fiquei sem liberdade. Você não ficou sem liberdade. Você pode escolher entre a vida ou dar o dinheiro. Quase sempre, apesar de você gostar muito do dinheiro, há muitos desejos dentro de nós. E há desejos que são mais valiosos. Quase sempre as pessoas entregam o dinheiro. Por quê? Mesmo não querendo entregar o seu dinheiro para o bandido. Porque você gosta mais da sua vida do que do dinheiro, apesar de gostar muito do dinheiro. Então você ainda tem uma escolha, e você escolhe assim. Você não está sendo totalmente coagido. A tua liberdade ficou mais restrita em opções, mas ainda ficou. Coação completa se esse ladrão te desse um tiro na cabeça e levasse o teu dinheiro, ou seja, você não teve escolha nenhuma. Então o assunto de escolhas é complexo, porque nós temos muitos desejos, mas nós sempre acabamos escolhendo o que desejamos. O que desejamos mais. Na maior parte do tempo, você não fica limitado só a duas, e isso é que torna tudo mais complexo. E muitas das vezes seus desejos são conflitantes. Por exemplo, você quer comer tudo que você gosta, mas você também quer ser magro e elegante. É óbvio que isso é conflitante. É óbvio que você vai naquela hora fazer o que você deseja mais,
mesmo que depois você pense que aquilo não foi tão bom porque gerou aquele outro efeito. Mas você sempre escolhe naquele momento que você quer mais. Se aquele desejo que você quiser mais for ser magro, você não vai comer, ainda que você quisesse. E se o desejo for, olha, eu estou com vontade de comer, não importa, mesmo que você lamente um pouco depois, você vai fazer o que você quer mais. Então, mesmo quando esses desejos são conflitantes, em relação a Deus e a glória de Deus, e fazer coisas para a glória de Deus, isso nunca é um conflito no coração do homem. Ele nunca tem esse conflito, a mente dele é inimizade contra Deus, e todos os seus desejos do seu coração são perversos. Mas quando nós nos tornamos novas criaturas, nós temos uma guerra, porque há um desejo conflitante que não havia antes. Mesmo nós, aqui, agora, não é? Tem dia que você está mais intenso em servir a Cristo e dia que não. Em outras ocasiões você fica mais indiferente e outras você tem um grande zelo. Mas uma coisa sempre permanece constante, independente do que está acontecendo. Você sempre faz suas escolhas conforme a inclinação que domina o seu coração naquele momento. Se, por exemplo, meu desejo de obedecer a Deus fosse sempre maior do que qualquer outra coisa, eu nunca mais pecaria. Então nós não podemos fingir que quando nós pecamos, eu estava desejando mais Deus do que o pecado. Naquela hora você desejou mais o pecado. Isso é que faz tudo ser ainda mais terrível do que o pecado é em si mesmo. Quando eu peco, é porque meu desejo de pecar foi maior do que o de obedecer e glorificar a Deus. Você não deve se fingir de vítima, dizendo que você não queria, mas você fez. Você fez o que você queria. Ninguém me força, embora muitos possam induzir-me e instigar-me a pecar. Por exemplo, Davi, quando vai se consertar com Deus, ele não menciona nada nem ninguém, não menciona mulher, não menciona nada. Arrependimento é não mencionar nada nem ninguém, nenhum fator externo, porque nós fazemos aquilo que queremos mais. Ninguém define isso. Então Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele não disse que aquela mulher tomou banho nua, que ela usava uma roupa assim. Ele não tem nenhuma justificativa, nenhum arrependimento, enquanto você colocar outra pessoa ou qualquer causa externa que não seja você mesmo, é o arrependimento que a Bíblia diz. Porque você fez o que você queria fazer mais, e você não pode dividir essa responsabilidade com ninguém. Você resolveu desonrar a Deus porque você queria mais algo do que honrar a Deus. Então, justamente porque eu peco segundo os meus desejos, é que Deus me responsabiliza pelos meus atos. É exatamente porque eu nunca peco obrigado, é que eu sou responsável, mesmo que as inclinações do meu coração e a minha mente sejam contrárias a Deus. Apesar disso, você vê, é algo interno, é a minha mente que é inimiga dele, é o meu coração que não deseja o que ele deseja, não é o mundo, não são as pessoas, sou eu. E por ser eu, e por ser interno, do coração sai o adultério, do coração sai a inimizade, do coração sai a fofoca, porque isso sai do coração, eu sou responsável, não é o mundo, não são as pessoas, não são as influências, não é o diabo. Então, duas perguntas sérias precisam ser tratadas ainda assim, antes de acabarmos sobre essa ideia de liberdade. Em primeiro lugar, se é certo que sempre eu ajo conforme a minha inclinação mais forte, e que sempre eu escolho de acordo com as minhas tendências, isso não envolve um certo determinismo. Se as minhas decisões são controladas pelas minhas tendências, pode ser dito que eu realmente sou responsável, não é, por aquilo que eu faço, ou que eu tenha vontade, não é, e que ela seja... Até os reformadores, por exemplo, eles, em vez de chamar como eles sabiam que as pessoas davam aquilo que eles chamavam de livre-arbítrio um significado totalmente oposto, eles começaram a chamar de livre-agência, ou seja, o homem nunca é obrigado a fazer o que ele está fazendo, a pecar, ele sempre peca de coração. Então a resposta para essas duas perguntas é sim, a liberdade não envolve determinismo, mas o fator determinante nas decisões morais é o eu. Então nós chamamos isso de autodeterminação, é isso. Essa é a essência da liberdade. A essência da liberdade que me faz responsável é porque eu faço coisas determinadas por algo interno, algo
que é eu mesmo. O determinismo como um ismo é uma teoria que reduz o homem ao controle absoluto de manipulações externas e não internas. Então a autodeterminação contraria o determinismo externo. É por isso que o homem, por exemplo, Deus muda essa inimizade, Deus muda esse coração, e o homem quer Deus, o homem se arrepende, o homem vai a Deus, mas não é por algo externo, é por algo interno. A mudança foi feita na mente e no coração, interna. O homem não é arrastado externamente quando ele vai a Cristo. Essa operação, a regeneração, é algo interno que muda essas coisas. A segunda questão relativa à escolha, segundo a nossa inclinação mais forte, é a razão porque nós temos uma inclinação, porque nós não temos uma inclinação positiva para Deus. Então, se nós devemos tender para Deus antes de poder obedecer a Deus, e nos falta essa inclinação, como nós poderemos ser responsáveis por isso? A disposição moral em direção a Deus, em última análise, é necessária para obedecer a Deus. Ou seja, alguém poderia dizer, então está me faltando asas para voar. Nós não temos o desejo de obedecer a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos obedecer a Deus. Nós temos essa mente inimiga de Deus, esse coração perverso naturalmente, que ama aquilo que Deus não ama. A resposta bíblica é que nós somos responsáveis por isso. Ou seja, você não é vítima disso, você é responsável por isso. E você pode pensar assim, mas olha, Davi diz, em pecado eu fui concebido, nós nascemos em estado de corrupção. Todavia, nós nascemos assim por causa daquilo que nós fizemos em Adão. Essas incapacidades, essa inimizade da mente, esse desejo do coração corrompido, ele é fruto do pecado. Então ele não pode justificar o pecado. Então isso apresenta um problema teológico, não é? Que nós estávamos falando na semana passada em Romanos 5. Por que eu sou culpado por algo que eu não fiz? Esse é um ponto difícil de tratar com brevidade, mas até na vida comum você é responsável pelo que você não faz. Por exemplo, se você contratar um assassino para matar alguém, mesmo que você não vá lá, o Estado vai te responsabilizar por assassinato em primeiro grau. Você contratou aquela pessoa, a pessoa foi lá, matou, você nem estava na cidade, mas você é responsável. Davi, por exemplo, a gente fala muito que Davi matou um homem, mas ele não matou quem a gente diz que ele matou. Na verdade, ele falou para Joabe fazer algo, mas na verdade nem Joabe matou. Na verdade, ele falou para deixar aquele cara ir para a guerra, e quando ele estivesse lá numa peleja, num lugar difícil, deixar ele e o grupo dele lá sem cobertura. Quem matou ele foram os inimigos. Mas você vê, Deus diz, você matou ele. Essa foi a sua intenção, esse foi o seu plano. Você é responsável. Você não puxou o gatilho, você não deu a flechada, você não enfiou a espada. Então vocês estão em Adão assim. Agora você pode dizer, mas quem contratou Adão? Eu não contratei Adão. O assassino, o cara contratou. Davi falou com Joabe, mas eu não. Como eu posso ser condenado por representação se eu não escolhi o meu representante? Eu não fiz um acordo com Adão. E esse é o problema de um cristão que estava conversando comigo, de um cristão assim, que tem um coração que não expressa em nada aquilo que a Bíblia diz, mas aquilo que o humanismo diz. Talvez tenha sido... eu tenha sido representado por Adão, mas eu não tive a oportunidade de escolher Adão para ser o meu representante. Então suponhamos que um rei escolhesse o teu representante, escolhesse um cara péssimo, um cara que na verdade é um capanga dele, e você dizia, isso é tirania. Nós exigimos o direito de eleger nossos representantes. A palavra voto em latim quer dizer votum. É a sociedade, a escolha, associada à escolha e desejo. Eu quero uma eleição que eu escolha um representante imparcial. Então isso nunca acontece de fato, porque nós sempre queremos escolher alguém imparcial assim, mas como nós já temos experimentado, muitas das vezes nós escolhemos alguém que nós achamos que vai defender o que nós acreditamos e defende aquilo que é oposto, ou que prometia coisas. A maior parte das nossas escolhas por voto falham, não é assim? Eu lembro que na campanha da primeira eleição de Obama, ele diz na televisão, casamento é uma coisa entre um homem e uma mulher, como a Bíblia diz, mas Obama foi o presidente que mais defendeu o casamento gay no mundo. Quando agora a justiça americana declarou lá
o casamento assim, ele coloriu a Casa Branca com as cores do arco-íris. Ele mentiu. Não é assim? Quem votou nele, por causa dessas declarações, escolheu, e ele não foi um representante. Todos nós já passamos pela frustração de sermos enganados pelas promessas daquele que nós votamos. Agora, qual foi a única vez que a escolha foi infalível? Que a escolha foi perfeita? Nós não sabemos como o Obama pensava de fato. Olha o buraco que o Brasil está, apesar de que nós devíamos saber. Mas, enfim, vamos contar que muitas pessoas não perceberam nada durante os anos. Então, somente uma vez na história você teve um representante escolhido infalivelmente. É a única vez. Isso aconteceu no Éden. É certo que Deus fez a escolha por mim, mas todos nós, e uma pessoa que se diz cristã, tem que enfrentar a pergunta: a escolha infalível do meu representante feita por Deus foi menos ou mais exata do que se eu tivesse escolhido? Eu escolheria melhor? Ou seja, eu poderia fazer uma escolha infalível e Deus, a escolha de Deus não foi infalível? Se nós dissermos que a escolha de Deus é menos perfeita de que a nossa seria mais perfeita, nós caluniamos a justiça de Deus e provamos com exatidão que o nosso representante representava o que nós somos, porque ele caluniou Deus. Ele disse que Deus não era tudo que Deus disse que era, e é o que você está dizendo se você falar isso, porque nós reproduzimos a ideia de que Deus não é justo, de que Deus não é bom, de que Deus é menos perfeito do que nós. É isso que é exatamente a definição de pecado. Se eu acusar Deus de tirania, supondo que eu sou melhor do que Deus, eu só mostro quão corrupto eu sou mesmo. Eu só manifesto a corrupção que a queda em Adão transmitiu a mim, e eu só mostro a realidade do que eu realmente sou, e como de fato a ideia de que eu faria uma escolha diferente lá é totalmente arrogante e pecaminosa. Eu compartilho, portanto, com Adão de uma queda e de uma culpa conjuntas. Minha disposição pecaminosa é pessoal e eu não posso colocar sobre Adão, porque todas as minhas escolhas são contra Deus o tempo todo, de todos os homens. Então o cristão acredita que o homem decaído, mas ele tem livre agência. Eles preferiram isso, porque ele sempre age segundo sua disposição. Em vista de estar dessa disposição ser corrupta, falta ao ser humano capacidade moral para obedecer a Deus. Portanto, a graça é tudo que resta. E só através da graça essa criatura decaída tem condições de ser restaurada, remida, não por nada externo, mas por uma mudança interna, que faz ele, com autodeterminação, desejar o que ele nunca desejou, amar o que ele nunca amou. Mas sem essa graça, sempre que você tenta melhorar, você só acentua as corrupções do coração, como Benjamin Franklin, não é? Então você precisa da graça o tempo todo. Você precisa da graça para ir a Cristo, mas você precisa da graça todo o tempo até o fim. É por isso que o cristão vai perseverar por causa da graça. A graça continua, é ela que santifica e justifica, e é ela que continua. Nada vai ser atribuído. É por isso que Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz: em mim não há bem algum. Se tirar a graça de Deus, não há bem algum. É aquilo mesmo, o tempo todo é a graça. Ela começou, ela continua e ela termina. Então o conceito de liberdade do humanista difere por completo do conceito bíblico e cristão e lógico. As noções de liberdade humanistas tendem a considerar o homem como moralmente neutro. E a ideia popular é a seguinte: quando confrontado com uma decisão moral, e um monte de cristão acredita nisso, e para ele fazer isso funcionar, quando ele não quer dizer que o homem não é totalmente depravado, ele diz que Deus deu graça a todos os homens, de forma que todos os homens são iguais e tem essa possibilidade. Então ele diz que o homem é moralmente neutro, então não existe uma predisposição que controle a minha escolha para fazer o bem ou o mal. Minhas preferências são absolutamente espontâneas, ela não está controlada por uma tendência. Ou então, quando ele tenta cristianizar o humanismo, ele diz que Deus deu uma graça a todo mundo, para todo mundo ter essa capacidade. Porque, segundo o humanista, a predisposição destrói a liberdade. De acordo com o cristianismo, é a ausência da predisposição que destrói a liberdade. E isso é lógico. Você vai ver.
O humanista diz que se eu tiver qualquer inclinação para o mal e para o bem, minha ação não é livre, porque eu já tinha uma inclinação para aquilo. Agora, se eu não tenho nenhuma inclinação, por que eu faria alguma escolha? Isso é uma afirmação ilógica. Por que você escolheria algo sem inclinação nenhuma? Minha escolha seria um efeito sem causa, isso é irracional. A lógica, a ciência não pode imaginar uma escolha, uma causa sem um efeito sem uma causa. É irracional. Ele tem que ter uma causa. Se você falar que o homem não há nenhuma tendência nele, não tem por que escolher. E se não houvesse nenhuma razão para a preferência, então a escolha também, mesmo que ela acontecesse de maneira irracional, ela seria arbitrária, não teria nenhum valor. O humanista tem um problema duplo, porque ele não tem problema só com o que a Bíblia diz, ele tem problema com a racionalidade. Em primeiro lugar, ele não tem base para justificar uma escolha espontânea. Essa escolha espontânea ela não está baseada em nenhuma predisposição, então não há causa racional para a escolha. E mesmo que você fizesse uma escolha sem base, nenhuma preferência interna, nenhuma causa, nenhuma predisposição, isso não é uma escolha moral. Por exemplo, se alguém estava caindo num abismo, você salva aquela pessoa. As pessoas vão dizer, esse cara é um herói, ele se pendurou ali, ele salvou a pessoa. Aí você for falar com o cara, e o cara fala assim, por que você salvou aquela pessoa? Não, por nada, me deu vontade na hora. Eu podia não ter salvo, porque salvar e não salvar está no mesmo, mas aquela hora me deu vontade de salvar. Talvez se fosse amanhã, eu teria deixado ele cair. Eu disse, esse cara não é herói, esse cara é maluco. Porque só é herói porque havia uma coisa interna. Não, porque era um ser humano, porque era a vida humana não podia deixar aquela pessoa pendurada e ir embora. Ou seja, algo interno que dá valor àquilo. Se não há nenhuma predisposição interna, nenhuma tendência, o que parecia ser heroísmo é uma maluquice. Ou seja, esse cara podia amanhã empurrar o cara para cair, porque o que fez ele agir não tem uma causa para aquilo que ele fez. Você vê, é o oposto não só do que o cristianismo diz, mas uma ação que não é causada por algo interno, uma tendência, não é algo irracional e não só antibíblico. Não é só a razão que milita contra o conceito humanista de liberdade, mas a história também apresenta um problema igual. Como é que, se o homem nascesse com uma neutralidade moral, você explicar o mundo ruim que a gente tem, o mundo mau? A universalidade da imperfeição. Todos nós admitimos o ser humano não é imperfeito, mas todo mundo nasceu neutro, porque pelo menos a metade não é perfeita. Porque metade das nações não são perfeitas, ou pelo menos metade do Brasil não é de gente perfeita. Porque todo mundo é imperfeito. Se ninguém nasceu imperfeito e havia uma neutralidade, não haveria nenhuma razão para o ser humano pecar. Pecar ou não pecar não ia ser impulsionado por nada interno. Ia ser mero acaso. Para não mencionar que a maioria peca, ou pior, todos pecam. Então, como não há uma causa interna, a resposta mais frequente a isso é que o que reflete o pouco pensamento das pessoas, né, é o apelo de que o ser humano nasce neutro assim, mas a sociedade má, e vai aquela criança crescendo, ela vai ficando contaminada pela sociedade. Mas isso é totalmente superficial, porque a pergunta que viria logo a seguir é: por que a sociedade ficou má? Se quando todo mundo nasceu, ninguém era mau. A sociedade não podia ter ficado má, ela não podia se corromper, porque nem pelo menos a metade não se corrompeu, não ficou igual. Então a procura do homem honesto de Diógenes continua até hoje. Diógenes foi um homem que nasceu em 412 a.C., ele foi discípulo de Sócrates, Antístenes, se eu não me engano, e ele foi expulso da cidade dele, e ele foi para Atenas. E ele morreu em Corinto, na cidade que para nós cristãos é famosa por causa da Bíblia. E ele andava com uma lanterna. Então ele foi expulso da cidade dele, e ele ficou lá em Atenas, virou discípulo desse discípulo que era pupilo antes de Sócrates, e ele é chamado de Diógenes, o cínico. Então durante o dia em Atenas ele andava com uma lanterna assim. E as pessoas perguntam, por que ele andava? Ele estava querendo procurar um homem bom e honesto, sabe? E essa é a procura até hoje. Ele disse que não
não existia, que tudo que a sociedade expressava era só a tentativa de conter a corrupção do ser humano. Então ele tentou viver da maneira mais desprovida, às vezes morava num grande barril, assim, em vez de ser numa casa. Aí algumas pessoas pensavam que só o Chaves fazia isso, mas está vendo, um grande filósofo também fez isso. Então a lanterna de Diógenes fala sobre a procura do homem bom. Não existe. Ele diz, olha, ele viveu para chamar atenção a isso. Se a Bíblia jamais tivesse mencionado o pecado original, nós não precisaríamos, é a doutrina mais evidente da Bíblia, mesmo que você não tivesse a Bíblia, sabe? Diógenes, sem nada disso, podia chegar, e todos os seres humanos podem chegar ao mesmo lugar. Então a graça é totalmente necessária para a libertação e reconciliação do homem com Deus, só que ela é totalmente inconciliável com o humanismo, e todas as dificuldades que os cristãos têm com o Evangelho, em aceitar o Evangelho, e tudo que o Evangelho é, e sempre com mil dificuldades, é porque eles não são dificuldades cristãs. A ideia de julgamento, a pregação do inferno, do fogo do inferno, da danação, cada vez é menos popular, mesmo entre cristãos, porque você tenta sempre, de alguma maneira, fugir disso. E as pessoas então não querem negar a Deus, mas elas dizem, olha, a lei de Deus serve para nos guiar, mas se nós não obedecemos a Deus, ele não fica totalmente irado, contrariando o que a Bíblia diz, porque nós acreditamos que se ninguém é perfeito, há uma tolerância de Deus com a nossa imperfeição. Então nós enfrentamos o problema da imunidade àquilo que é santo, em virtude do nosso defeito. Nós achamos que o nosso defeito deve dar a nós uma imunidade, quando na verdade ele é a essência do pecado. Porque todo mundo é imperfeito, nós achamos que, como nós gostamos de média, Deus vai olhar a imperfeição de uma maneira diferente. Nossos pecados são muitos, mas nós não achamos que eles são graves demais. Quando nós falamos assim, nós não somos imperfeitos, nós não estamos falando isso para dizer, nós merecemos o inferno, nós estamos falando, nós não somos o perfeito, para dizer o contrário, para dizer, olha, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, nós estamos falando isso achando que então a imperfeição deve ser aceita. E essa suposição é uma das razões porque a graça é tão difícil de ser aceita e vista como aquilo tudo que ela é. Então, suponhamos que você deixasse os seres humanos agora falar 10 leis essenciais para a vida humana. Vocês acham que eles iam incluir na lista honrar os pais como uma das coisas mais importantes da vida? Ou incluiriam uma lei contra cobiçar a propriedade alheia no coração? Ou quem passaria em acrescentar falar o nome de Deus em vão? Deus não existe, nós achamos isso totalmente irrelevante. Nossas prioridades e valores são simplesmente não se comparam à maneira com que Deus vê as coisas. Nós fazemos leis para proteger aquilo que Deus odeia. Então, a fim de demonstrar que esse conflito, que Deus nunca tende para a média, qual é o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, mente, vontade. Nós falamos, e amar o próximo como a si mesmo. Nós falamos o oposto, hoje nós falamos sobre autoestima, amar a si mesmo, o maior de todos os amores. Mas Deus diz, esse é o grande mandamento, e esse mandamento, queridos, é terrível. Você conhece alguém que já amou Deus assim? Alguém que já amou Deus com todo o coração, mente? Nós temos um desejo ardente de conhecer a Deus, nós estudamos a palavra de Deus hoje, mas você em algum dia na sua vida, você conheceu alguém que amou Deus e fez todas as coisas baseadas no amor por Deus que excede todas as coisas? Eu sei que eu não amei Deus assim, seguidamente, nem 60 segundos, durante toda a minha vida. O dia que eu vivi hoje merece um inferno. Ninguém guarda ou observa o grande mandamento. Ele é o oposto de pecar. Se ninguém cumpre essa lei específica, a gente pensa, então ela não pode ser importante, porque ninguém consegue. Deus, entretanto, chama esse de o grande mandamento. Esse é o maior mandamento. Ninguém cumpre, mas é o maior mandamento. Você vê, ele não está pensando em média nenhuma. Esse mandamento condena todo mundo. Só isso condena todas as pessoas e colocam todas elas debaixo da ira de Deus. E se nós formos julgados tão somente no último dia por esse mandamento, nós precisaríamos de toda a graça possível para estar diante de Deus. Então a lei é boa,
santa, justa, e supõe que a gente obedecesse ela. Então toda inveja, desonestidade, roubo, violência iam desaparecer. Ninguém jamais enganaria, ia caluniar, oprimiria. Deus seria honrado em todos os lugares, a justiça e o amor seriam universais. E a falha em guardar essa lei, na verdade, não tem nada a ver com isso. O grande peso não é porque a sociedade é destruída, é porque Deus não é honrado. Se ele fosse amado assim, nenhum mal existiria. Então nossos menores pecados são atos de rebelião contra Deus. Mas o que aquilo que a Bíblia chama de o grande pecado é isso. É não colocar Deus acima de todas as coisas, em todos os atos da nossa mente, vontade, coração. E as pessoas tendem a uma válvula de escape, porque elas falam que Deus é amor. E agora humanistas começam a falar sobre graça, mas sempre que eles falam sobre graça na igreja, eles estão falando sobre algo que não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas pensam, Deus é cheio de graça, Ele vai me perdoar amanhã. Gente assim não entende o que é graça, porque essa pessoa está presumindo a graça. E ela não pode fazer isso. Se graça é imerecida, como é que você pode achar que amanhã Deus tem que usar a graça com você? Sempre que você presume, você está presumindo justiça, você acha que Deus deve a você a graça, e isso não é graça. Eu preciso de graça, totalmente de graça, mas Ele tem que conceder. Se Ele tivesse que conceder a graça porque Ele é amor, se Deus é amor, Ele vai usar de graça. Essa não é uma relação verdadeira, porque isso nega o que a graça é. O amor de Deus não obriga Ele a ser gracioso, porque se alguma coisa obrigasse a Ele, não era mais graça, era justiça. Sabe, o amor não exige que Deus conceda a graça, e é por isso que Ele não vai conceder a todos os homens, nem concedeu aos anjos. Se Deus fosse obrigado por seu amor a conceder graça, isso não era mais graça. Essa conjuntura é uma suposição perigosa e destrutiva do Evangelho mais comum. Embora a graça de Deus seja abundante e espantosa, seja a coisa mais espantosa, embora ela seja dada a quem, é óbvio, não merece, liberalmente, ela é majestosa e ela tem um propósito no coração de Deus, ela jamais deve ser tomada como certa. Deus não é obrigado a exercer graça com ninguém e por ninguém. Nada exige que Deus seja gracioso, nem o amor infinito de Deus. Se o amor exigisse que Ele fosse gracioso, isso não era graça. Se a graça for obrigatória, ela deixa de ser graça. Se nós merecermos, não é graça. Se Deus fosse constrangido internamente, Ele fosse obrigado, não era mais graça, mesmo que Ele fosse constrangido pelo seu amor. Ele exerce a graça soberanamente, é por isso que é graça. Quando nós pensamos que Deus deve ser gracioso, não é mais graça. E a maior parte das pessoas confundem o amor de Deus como algo que o obriga a ser gracioso, o que não é mais graça. Então, as pessoas precisam rever de novo o seu cristianismo à luz do Evangelho e da lei, porque a maior parte das pessoas tem dúvidas que não são cristãs. Elas não estão lutando para crescer na verdade, elas estão lutando contra a verdade, e essa é uma luta ímpia. Quando nós começamos a refletir desse modo, está na hora de nós examinarmos tudo de novo. E nós necessitamos desesperadamente de graça todo o tempo, quando nós enxergamos todo o tempo aquilo que a lei e o Evangelho dizem para nós. E grande parte das perguntas daqueles que se dizem cristãos são perguntas de homens puramente humanistas. São como o jovem rico diante de Cristo. E a maioria deles dizem que continuam cristãos, mas vão embora triste como o jovem foi, porque a base da sua vida é o humanismo, e vai continuar sendo. E tudo que ele fala sobre o cristianismo é simplesmente uma tentativa de juntar algo do cristianismo que o humanismo roubou do cristianismo, porque ele não tem base para o certo e errado e para nada disso, o bom e o mal, e ele tenta pegar algumas coisas, pensar e dizer que aquilo é cristianismo. E a maioria de nós, às vezes, não tem como confrontar nem o mundo, nem os outros cristãos, entre aspas, porque nos falta uma visão clara do Evangelho, uma visão clara da lei, e uma visão clara do homem, do coração humano, o que é um problema trágico para nós, para a igreja e para a nossa geração. Que nós possamos olhar para o que Paulo diz: ninguém será justificado pelas obras da lei, e entendermos todas as implicações que isso tem em nossa vida. Então, o sola gratia ser é realmente aquilo que a graça é em nossas vidas, e o que nós vamos pregar, lei e Evangelho para o mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar.